famously The Prince and the Pauper, O Príncipe e o Mendigo, de Mark Twain. He enjoyed his splendid clothes and ordered more. He found his 400 servants too few for his proper grandeur, and troubled them. The adulation of salaming courtiers came to be sweet music to his ears. He remained kind and gentle, and he steady and determined to champion the all that were oppressed, and he made tireless war upon unjust laws. Yet, upon occasion, being offended, he could turn upon an earl, or even a duke, and give him a look that would make him tremble. Once, when his royal sister, the grimly holy Lady Mary, set herself to reason with him against the wisdom of his course in pardoning so many people who'd otherwise be jailed or hanged or burned, and reminding him their august late father's prison had sometimes contained as high as 60,000 convicts at one time, and that during his admirable reign he had delivered 72,000 thieves and robbers over to death by the executioner. The boy was filled with generous indignation and commanded her to go to the closet and beseech God to take away the stone that was in her breast and give her a human heart. Did Tom Canty never feel troubled about the poor little rightful prince who had treated him so kindly and flown out with such hot zeal to avenge him upon the insolent sentinel at the palace gate? Yes, his first royal days and nights were pretty well sprinkled with painful thoughts about the lost prince, and with sincere longings for his returns and happy restoration to his native rights and splendors. But as time wore on and the prince did not come, Tom's mind became more and more occupied with his new and enchanting experiences, and by little intrude upon them at intervals. He was becoming unwelcome unwelcome spectre, for he made Tom feel guilty and ashamed. Tom's poor mother and sisters travelled the same road out of his mind. At first he pined for them, sorrowed for them, longed to see them, but later the thought of their coming some day in their rags and dirt, and betraying him with their kisses, pulling him down from his lofty place, and dragging him back to the penury and degradation and the slums made him shudder. At last they ceased to trouble his thoughts almost wholly, and he was content, even glad. For whenever the mournful and accusing faces did rise before him now, they made him feel more despicable than the worms that crawl. At midnight of 19th of February, Tom Canty was sinking to sleep in his rich bed in the palace, guarded by his royal vassals, and surrounded by the pomps of royalty. A happy boy, for tomorrow was the day appointed for his solemn crowning as King of England. At the same hour, Edward entered, hungry and thirsty, soiled and draggled, worn with travel, and clothed in rags and shreds. His share of the result of the riot was budgeted among a crowd of people who were watching with deep interest certain hurrying gangs of workmen who streamed in and out of Westminster Abbey, busy as ants. They were making the last preparation for the royal coronation. Ele adorava suas roupas esplêndidas e mandava mais. Ele achava que seus 400 servos, eram muito poucos para sua grandeza, e os triplicou. A adulação de Salam significa Salam é paz, é como os pessoais do oeste se comunicam, dando um oi. Então, dando oi para os seus cortesãos, apenas uma música, uma doce música aos seus ouvidos. Ele lembrou, eita,
ele continuou gentil, kind and gentle. Acho que são as mesmas coisas. Sim, a mesma coisa, pode ser também amável e gentil. And steady, robusto e determinado campeão de todos os que estavam oprimidos, e fez guerra incessante sobre leis injustas. Ainda assim, numa ocasião, sendo ofendido, ele tornava a um conde ou duque e dá uma olhada que o faria tremer. Uma vez a sua real irmã, a severamente sagrada Lady Mary, começou a argumentar com ele contra a sabedoria de sua conduta em perdoar tantas pessoas que de outra forma seriam aprisionadas, enforcadas ou queimadas. Lembrou-se que sua augusta, as prisões do falecido pai, às vezes continham até 60.000 condenados ao mesmo tempo, e que durante seu reinado admirável entregou 72.000 ladrões e furtadores para a morte pelo carrasco. O menino estava cheio de indignação generosa. E ordenou que ele fosse ao seu quarto e suplicasse a Deus que tirasse a pedra que tinha no seu peito e desse um coração humano. De Tom nunca sentia triste ou nunca se sentiu incomodado com o pobre príncipe de direito que o tratou tão bem e saiu voando com tanto zelo para vingá-lo da sentinela insolente no portão do palácio. Sim, seus primeiros dias e noites reais foram muito bem salpicados de pensamentos dolorosos sobre o príncipe perdido, e com sinceros anseios por sua volta e uma restauração feliz aos seus direitos nativos e esplendores. Mas, como o tempo passava e o príncipe não vinha, a mente de Tom começou a se ocupar mais e mais com as suas novas e encantadoras experiências, e de pouco em pouco desapareceu do monarca, desapareceu quase todos os pensamentos do monarca. E finalmente, quando ele se introduzia nele em intervalos, ele se transformava num espectro não bem-vindo porque ele fazia Tom se sentir envergonhado e culpado. A pobre mãe de Tom e irmãs viajaram pela mesma estrada fora de sua mente. Em primeiro lugar, at first he pined for them. Ele sofreu por eles, triste por eles, desejava vê-los, mas mais tarde o pensamento de que eles viessem algum dia nas suas roupas sujas e rasgadas, traindo com seus beijos e puxando ele fora de seu lugar alto e confortável, né? E o trazendo de volta para a penúria e degradação. And the slums e as favelas o fazia tremer. Ao fim, eles cessaram de incomodar os seus pensamentos quase completamente. E ele estava contente, até feliz, porque sempre quando as suas faces tristes e acusadoras se levantavam sobre ele, ele fazia se sentir mais despicable, fazia ser mais desprezível que as minhocas que se arrastam. Gatinho. À meia-noite de 19 de fevereiro, Tom Canty estava no palácio para dormir em sua rica cama no palácio. Estava afundado para dormir
na sua rica cama do palácio, guardado por seus vassalos reais e cercados pelas pompas da realeza. Um menino feliz, pois amanhã era o dia marcado para a coroação solene como rei da Inglaterra. Naquela mesma hora, Eduardo, o verdadeiro rei faminto e sedento, surge arrastado, desgastado pela viagem, vestido com trapos e farrapos. Sua parte, nos resultados do motim, foi espremido entre uma multidão de pessoas que estava assistindo com interesse profundo, gangues acelerando, certas gangues de trabalhadores apressados que entravam e saíam da abadia do Westminster, ocupados como formigas. Estavam fazendo os últimos preparativos para a coroação real.